Sejam todos bem-vindos, né, a esse curso, essa mini palestra aí, né? Meu nome é Cristiane, sou coordenadora pedagógica dos cursos do Acolher Instituto, sou pedagoga, professora de educação infantil. Esse ano estou fazendo 20 anos de profissão dentro da área da educação, né? Atuo na escola uma escola pública da Prefeitura de São Paulo. Faz 3 anos que eu estou efetivamente atuando com bebês, né? Mas a nossa escola tem de 0 a 3 anos. E então tem aí a minha bagagem. E no Acolher Instituto, né, sou uma das idealizadoras do curso de berçarista, que nós já formamos aí mais de 1.700 berçaristas ao longo da nossa trajetória, né? E aí, para falar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, é o assunto do cuidado do bebê, do entender como funciona esse universo infantil. Hoje estou aqui com uma convidada super especial, a Patrícia Lara, né? Vou passar para ela fazer as devidas apresentações. Desde já, Paty, agradeço pelo aceite do convite, né? E por compartilhar generosamente aí seu conhecimento, né? E essa bagagem que você tem. Bacana. Eu que agradeço a oportunidade, né? O convite é sempre muito bem-vindo, porque é uma troca isso que a gente vai fazer, né? Eu aprendo, vocês aprendem, a gente troca, né, Cris? A gente vai batendo papo, vai formalizando todas essas coisas, então eu fico muito contente de poder participar, tá? Bem, eu sou psicóloga, né? Clínica mais voltada à infância e adolescência. Já faz 8 anos que eu tenho escolhido esse público para trabalhar. Tenho especialização em psicopedagogia, né? Educação inclusiva também. Concluí a pedagogia, mas não estou atuando, né? Mas eu acho que esse tripé, psicologia, psicopedagogia e pedagogia, tem me ajudado muito na prática do consultório. E aí a Cris me chamou para vir conversar aqui um pouco, fazer uma troca, um bate-papo, né? Sobre desenvolvimento infantil, né? E eu pensei em trazer para vocês toda essa questão aí do desenvolvimento, a primeiríssima infância, os marcos de desenvolvimento, o que é esperado, né, de uma criança ou até mesmo de um bebê. E aí vamos fazer essas trocas, né, Cris? Vamos tentar, tá bom? Num primeiro momento, eu pensei em falar para vocês dessa questão da primeiríssima infância. Ou se vocês forem procurar, de repente, em algum livro não tão recente, primeira infância, que vai de 0 a 3 anos, né, Cris? E a primeiríssima infância de 0 a, você falou, 2 anos? Na verdade, de 0 a 2 aninhos, que é a primeiríssima infância, esse comecinho aí da educação. Para a gente pensar. Então, assim, essa primeiríssima infância, ela é considerada uma fase, assim, inicial e extremamente importante para o desenvolvimento da criança, que a gente até pensa ali da concepção, da gestação mesmo, né? Aí um marco importante é o pré-natal, né, da gestante, ali da mamãe, né? Todas aquelas mudanças que vão acontecendo, aquela consulta ali ao médico que acompanha a mamãe, né? O ácido fólico, é bem bacana que ele é necessário, né, para tudo isso. E aí, dentro desse desenvolvimento infantil, a gente pensa em quatro áreas principais desse desenvolvimento, tá? Que seria o desenvolvimento cerebral, né? Essa questão toda do sistema nervoso, né? Tudo mais. Depois, um outro momento, o desenvolvimento do sistema motor, né? Arte motora, do bebê, do feto. E o desenvolvimento cognitivo, né, que seria toda essa parte aí de funções executivas, inteligência, o uso, né, dessa função, inclusive, e o desenvolvimento socioemocional, que a gente ali já pensa na criança por volta de 2 aninhos, 3 aninhos, mas tem muitas crianças, a gente vê a criançada mais precoce, né, a Cris trabalha com bebê, deve verificar isso também, essas crianças se desenvolvem, já vêm diferente, já vêm com um DNA diferente, né? Já vem mais espertos, mais ativos, né? Mais disponíveis, né? Vamos dizer assim, para aprender, mais agitadinhos. Então, isso altera, não é um padrão, né? Mas a gente pensa sempre nessa situação, de 0 a 3 anos, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento motor, cognitivo e esse socioemocional, né? Que é quando a criança sai aí da creche, né? E vai para a escolinha ali, na pré-escola, ela já consegue socializar, já dá para dividir brinquedos, já consegue ter mais autonomias, né, nesse sentido.
Dentro desse desenvolvimento infantil, eu acho que é bacana eu mencionar, Cris, que vai depender assim, muito do estímulo que a criança vai receber, né? Eu vejo isso aqui na clínica, aqui no consultório, mas vejo também quando eu estou no ambiente escolar, em parceria com as professoras. Então, uma escola, né, com uma escola, uma creche, esse ambiente onde o profissional, né, que eu acho que é muito da proposta do acolher, né, esse profissional berçarista, recreacionista, né, essas funções todas que vocês aí fazem curso de aprimoramento. Quanto mais você souber, né, sobre desenvolvimento infantil, sobre marco do desenvolvimento, quanto mais estímulo você puder fornecer, mais chances, né, de desenvolvimento adequado ou desenvolvimento bacana para esse bebê ou para essa criança, né? Então, por isso que é importante a gente estudar e se aproximar das áreas, né? Porque o marco do desenvolvimento infantil, ele é da medicina, está ali na área da saúde, né? Os profissionais da saúde, geralmente a enfermagem, pediatra, o clínico, eles utilizam muito disso. Existe um guia, né? Uma espécie de um roteiro esperado para o desenvolvimento dos bebês, o desenvolvimento de uma criança de 1 ano, de uma criança de 2 anos, de 3 anos. E aí a gente vai comparando, é por amostragem, né? Como vocês fazem lá a sondagem, né? É o mesmo princípio, mas utilizado ali na área da saúde. Então, assim, o ambiente que essa criança vai estar, o estímulo que ela vai responder, o tipo de relação que ela vai construir com esses adultos, né? Esse adulto cuidador, né? O profissional ali da creche, a forma como esse profissional toca, manuseia, tudo isso é importante para o desenvolvimento da criança, né? E esse marco de desenvolvimento, ele serve assim para quem trabalha com a criança observar se a criança está tendo um desenvolvimento dentro do esperado, adequado, e se não estiver, vamos dizer assim, procurar ajuda profissional, ou mesmo do pediatra, ou da enfermagem, ou da UBS, ou do médico que acompanha a criança, tá? E aí eu pensei em trazer aqui, de forma separada, desde o primeiro mês até os 3 aninhos. Tudo bem a gente falando assim? O Você que que parte. você, Não, né? pode ser sim. Então, vamos lá. Ó, no primeiro mês, né, a gente pensa... deixa eu só falar uma coisa antes que eu acabei pulando no slide, que é essa questão dos 1.000 dias, né, que eu acho que a Cris até já deve ter mencionado no bate-papo com outros profissionais. Esses 1.000 dias é um termo bem bacana, porque a gente talvez não pense na criança, a gente pense só nas 40 semanas, ou pense em 1 ano de vida, né, os 365 dias, mas os 1.000 dias, eles comportam a concepção, gestação da mamãe, até ali quando a criança está com 3 aninhos, né? Então, aquelas 40 semanas de gestação, somada a mais 1 ano, a mais outro ano, e dá no total vai alcançar em 1.000 dias. E por que que a gente assim, no geral, a área da saúde, né? Quando eu falo a gente é porque eu me considero uma psicóloga infantil, então eu estou ali em busca das crianças terem qualidade para o desenvolvimento, né? Então, esses 1.000 dias, eles servem para todos nós, né, profissionais que trabalhamos com criança, ou toda a área, né, de políticas públicas, isso não só pensando em Brasil, né, essa norma de 1.000 dias, ou pensando na primeiríssima infância, ou primeira infância, ela é uma norma da Organização Mundial de Saúde, ela também está ali na Declaração de Direitos Humanos, a Organização Mundial de Saúde aqui para as Américas, né, a OPA, né, para a América Latina, né, que aí inclui o Brasil, né, e os brasileiros, né, eles acham que nós não somos latinos, mas nós somos, a gente é América do Sul, mas somos latinos, é considerado. Então, existe toda uma política, um olhar para isso, uma atenção, né, para essa situação dos 1.000 dias. Até porque, depois que completa os 1.000 dias, que é o caso da criança quando está com 3 anos, acontece aquela situação da primeira poda neural, né? É quando aquelas janelas de oportunidade, elas acabam se fechando, se fecha para aquela função até 3 anos e certamente abrem outras, né?
Não é algo drástico, a criança não desenvolveu até 3 anos, agora não tem mais jeito. Não é isso. Mas o esperado, o mais bacana, o mais adequado, segundo as pesquisas, é a gente poder promover estímulo, né? O profissional que trabalha com a criança, políticas públicas, a família, né? Todo esse referencial aí até esses 3 anos, né? Inclusive, por isso que quando a gente pensa em diagnóstico, acompanhamento com equipe multidisciplinar, é tão difícil criar diagnóstico, né? Antes desses 3 anos, antes desses 1.000 dias. Seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque exige a participação de muitas pessoas, exige bastante atenção, e é uma corrida contra o tempo em alguns momentos, né? Mas eu pensei em trazer para vocês, então, essa situação do que é esperado mês a mês, né? Dentro Opa, do marco de desenvolvimento. Pode falar, Cris. Paty, essa questão dos 1.000 dias, eu lembro que quando a primeira vez que eu tive contato com esse termo, foi na pandemia, né? Eu, a live que eu participei, né? Uma pediatra trouxe e aí ela falou de os 1.000 dias de ouro. Foi esse termo exatamente que ela usou, né? E eu, né, eu não conhecia o termo 1.000 dias, mas para mim a trajetória enquanto professora, quando eu me deparei, né, na questão dos estudos, principalmente Piaget, né, quando ele traz de 0 a 2 como um momento, como uma estrutura base, né, para tudo que a criança vai, uma base para tudo que a criança vai vivenciar depois, né? Então, esse período é um período de extrema importância. Talvez, né, muitas pessoas pensem, é só um bebezinho, mas o tanto, né, você vai trazer agora para a gente o mês a mês, mas o quanto, né, vai ficar, eu acho que isso mais evidente, né, nessa sua fala agora, mas o quanto de conhecimento e o quanto de habilidades, o quanto de desenvolvimento essa criança adquire nesse período, né? Porque o salto é muito grande. Até a minha paixão pelo berçário foi isso, porque você vê crianças que chegam para você quase que nem andando, né? Alguns nem andam, não conseguem nem sentar. Eu tinha uma menininha que quase nem sentava ainda sozinha, assim, né? Toda molinha. E de repente você vê agora no final do ano, até lá de pezinho, até dançando, né? Começando, é tão gostoso quanto eles se desenvolvem nessa faixa etária, né? Então, quando eu conheci esse termo 1.000 dias de ouro, para mim foi tão gostoso assim de pensar, né? E claro, enquanto profissional, ainda mais veio para mim ainda uma responsabilidade maior, né? De o quanto essa faixa etária é extremamente importante para a estimulação. E essa é a nossa defesa, desde lá do começo de 2006, quando nós começamos os cursos do Acolher, porque tinha-se uma visão do berçário, né, do trabalho com bebês, você só garantir se o bebê estivesse alimentado, estivesse sequinho, né, tudo bem. Então estava tudo bem. E aí veio para, né, a partir dos estudos e essa questão, né, quando eu me deparei em trabalhar com berçário, eu não sabia lá no passado, foi a primeira turminha de B2 que eu peguei, eu falei, gente, eu não estou preparada para trabalhar com bebê, né? E aí foi quando eu fui buscar mais esse conhecimento. Então, isso é o que me motiva enquanto professora, né? E o que motiva a passar para as meninas, né? Quanto mais informação, quanto mais a gente puder conhecer sobre esse desenvolvimento, sobre esse período do bebê é essencial. Então, tenho E é certeza. realmente esse período de ouro, esse período rico, né? Na área mesmo na neurologia, eles chamam período de ouro também, né? Os médicos neurologistas, que eu acabo tendo mais contato com a neurologia, né? Eles também usam isso. Eles falam, nossa, tem uma avaliação padrão ouro, tem um teste padrão ouro. Eles também usam esse termo, né? Por quê? Justamente porque tem uma convergência, uma corrente de pesquisas que comprovam isso, né? Que comprovam. Por exemplo, tem uma reportagem, acho que até já saiu por bastante tempo, já passou, inclusive, na TV aberta, falando da situação da Dinamarca, né? Por que tem aqui todos aqueles avanços, né? Porque lá o professor, né, da primeiríssima infância, né, ele tem a mesma remuneração que um professor, por exemplo, do nível acadêmico, né? Dada a importância, né? Dada a importância daquele período de ouro, né? E é bacana vocês acolher, né? Assim, quando você me convidou, eu pensei, puxa, que legal, né? O acolher cuida disso, né? Quando tem aquelas as aulas de
de berçarista está focando nisso, quando é para brincadeira, né, de recreacionista, para isso, para poder mostrar o aprendizado de um outro lado, não só pensando no conhecimento acadêmico, né, assim, operar, né, ter a função das 4 operações, alfabetização, letramento. Isso aí a criança vai conseguir, ela vai conseguir também. Mas para ela conseguir fazer isso, tem que vir algo antes, né? Tem que ter algo antes, porque senão ela vai Estrutura conseguir. básica. Como, Tem que ter a base. como já dizia meu vozinho Piaget, né? É o obeso, É a estrutura básica. a estrutura básica, é isso aí. Legal, Então, Paty, como que a vamos gente lá. percebe ali um bebê, né? Então, depois dessa situação aí dos 1.000 dias, como que a gente, o que que a gente espera, o que que é olhado, né? E aí, como que é esse olhar também? Então, aquela questão da gente levar esse bebê mês a mês, né? No caso, para quem usa o sistema público na UBS, no pediatra, é para justamente fazer esse acompanhamento dentro do marco de desenvolvimento. A própria carteirinha de vacinação, né? Ela também tem lá, naquelas páginas, ela tem uma curva do desenvolvimento esperado, tanto de meninos quanto meninas, porque tem uma pequena diferença, né, entre masculino e feminino. É pequena, mas existe. Então, ali tem o marco também. Então, assim, dentro, ou quem usa a parte de particular, né, utilizar ali o pediatra, né? O profissional da pediatria, ele atende de 0 até 17 anos e 11 meses, né? O pediatra, ele está ali, ele estuda, ele faz todo um estudo, né, na área dele para cuidar dessa parte do desenvolvimento humano, né? Então, dentro do primeiro mês, né, a criança, na hora assim do soninho, ela precisa dormir em média, dentro do padrão do marco do desenvolvimento. Ela tem que dormir de 14 a 17 horas diário. Então, ou seja, durante um mês ali, aquele bebezinho vai passar das 24 horas de um dia, né, mais da metade ele vai passar dormindo. É esperado que ele faça isso, né, dentro do marco. Por quê? Ali, quando ele dorme, ele tem o fortalecimento gradual dos músculos, ele vai formando músculo, estrutura, aquilo que você falou da sua aluninha, que nem conseguia sentar, vai ter músculo no sentido de tônus muscular, né? O músculo vai se tornando músculo, ele vai entendendo qual é a função dele. O próprio organismo faz isso sozinho, né? Desde que a gente dê o estímulo para a criança, né? Aí, no caso aqui, um bebezinho, o cuidado, né? Deixar, além de estar sequinho, limpinho, mas assim, pega, abraça, toca, vai mostrando para o bebê que ele é um bebê, vai criando psiquismo. Então, ele vai formando tanto o tônus muscular como o sistema nervoso. E aí ele vai tendo, assim, movimentos descoordenados, muitas vezes mais reflexo, né? Mais reflexo, mas ele tem, assim, uma visãozinha limitada, acho que tem aquela situação de enxergar 30 centímetros, 20 centímetros, a gente não pôr o rosto ali em cima do bebê, né? Porque talvez ele não consiga ver, organizar, ele consegue enxergar, talvez não organize olho, boca, nariz, essa situação rosto, né? Mas ele tem visão e ele reage a sons, principalmente se for som alto ou som súbito. Então, bater porta, campainha, ele tem uma sensibilidade já ali, segundo as pesquisas, isso no primeiro mês. Então, um bebezinho que dorme, né, bastante tempo, né, se mexe, né, se mexe de forma desorganizada, né? Então, ele está ali dentro do desenvolvimento, tá? Isso é esperado no primeiro mês. Aí, quando a gente passa para os próximos meses, que seria aí um conjunto, aí eu acabei colocando de 2 a 4 meses, porque é bem semelhante essa parte, né? Que esse bebezinho ainda passa bastante tempo dormindo, né? Geralmente de 14 a 17 horas também, mas ali perto dos 4 meses, 3 meses e meio, isso assim, não tem um padrão, tá? Quer dizer, quando eu fui completando isso daqui, não existe uma regra linear, não é uma coisa assim fechada. Depende muito do estímulo do ambiente, influencia também a época do ano, estação, tudo isso. Se é mais frio, o bebê dorme mais, se está calor, o bebê dorme menos. Se você tem um ambiente onde a janela está com luz, ele certamente vai dormir menos. Se você deixar escurinho, se tiver barulho, tudo isso influencia. O ambiente influencia muito na formação de qualquer humano, imagine um bebê, né? E aí ele passa a dormir menos, de 11 a 15. Aí já começa a mudar em 4 meses. Aí o que é esperado no marco do desenvolvimento com o bebê, né? Que ele consiga fixar o olhar,
né? Principalmente no rosto da mamãe ali quando está amamentando, né? Que ele consiga reconhecer o som, né? Os barulhos. O som, estou falando dos sons da casa, né? Então, assim, o passo, né? O barulho de porta, a TV, quando falam, a conversa das pessoas, ele começa a mexer, ou até mesmo olhar, né? Assim, às vezes ele tenta até mexer o pescocinho. Você que trabalha com bebê, eu tô vendo o que eu estou falando, você está acompanhando com a cabeça, você está lembrando, né, Cris? Eles começam a fazer isso, isso é muito natural. Então ele vira na direção de onde está vindo o som, ele tenta, né? Ele faz menção. Isso é muito importante pensando no desenvolvimento, porque tem a criança que não interage, ela não reconhece, e tem a criança que ela não reconhece, mas ela faz menção para reconhecer. Isso faz toda a diferença, né? Então é esperar dessas coisinhas assim, que ele coloque a mãozinha na boca, né, que ele descobre, acaba descobrindo as mãozinhas, né, mexe na perninha, e ainda continua aquele movimento um tanto descoordenado, mas ele já vai ficando mais fofinho, vai já tendo mais tônus muscular, fica mais durinho, né? Esse é o esperado. Aí a gente tem ali no quinto mês. Aí é um bebezinho que vai começar a dormir umas 10 horas, 11 horas, 15 horas, principalmente depois da comidinha, um banhinho, né? Aí vai. Tá vendo que é o ambiente que está influenciando, né? Tem esse trato. Se não tiver esse trato, talvez ele fique mais tempo acordado. Mas é importante, por isso que o Marco vai colocando sempre a situação do sono, né? E no finalzinho eu vou explicar para vocês por que que todos eles vêm marcando essa situação do sono, né? Então, um bebezinho com 5 meses, ele já consegue reconhecer e diferenciar algumas pessoas, né? Principalmente pela comunicação, as que ele convive. É bem comum, talvez, os seus bebês saberem que você é a Cris, que aquela outra é a cuidadora tal, ele já sabe, tanto pelo som, pelo tato, mas também pelas funções instintivas, né? Assim, o cheiro, né? O jeito do toque, tudo isso é muito comum em bebê, principalmente bebê que fica na creche, eles ficam mais sociáveis, né? Essa parte acaba se desenvolvendo mais do que um bebê que fica só ali em casa com a mamãe, com a vovó, com uma cuidadora, vamos dizer assim, né? O ambiente creche, ele também é muito saudável para o desenvolvimento social. As crianças ficam mais, elas aceitam mais o outro. Isso, eu vejo isso como uma coisa positiva, né? A socialização, né? Mas também sou super a favor de quem quer ficar com um bebezinho em casa, né? Porque a gente tem várias realidades, né, Cris? Então, esse bebezinho, ele começa a estranhar pessoas, né? Já que ele já começa a identificar quem é, né? Então, quando ele vê uma pessoa que ele não conhece, que ele não está acostumado com aquele cheiro, com aquele tato, com aquela voz, ele começa, assim, a ter um certo estranhamento. Mas também ele já consegue fazer outras coisas muito ligadas à parte motora. Ele já consegue dar uma sentadinha, já consegue manter um apoio, né? Ele já consegue pegar algum objeto, pega melhor, né? Pega com mais firmeza os objetos, né? Já começa a arremessar coisa, e tudo vai para a boca, né? Nessa idade, fase oral, vai tudo para a boca. Né? Por isso que acho que é importante essas coisas da gente explicar, né, para quem convive com criança, às vezes gosta de pôr o dedinho, a criança segura, né? Que a nossa mãozinha é suja, né? E aquela criança pega o dedinho, aí aquele dedinho vai para a boca, então tomar cuidado com essa questão da higiene, né? Então aqui é o quinto mês. Lá para o sexto mês, né? Então, um bebê também que tem um soninho aí parecido com os de 5 meses, começa a dormir menos, porque ele tem mais estímulo, ele consegue fazer mais coisa, ele segura, ele enxerga, ele escuta, então ele não vai perder tempo, né, dormindo, ele vai querer ficar mais tempo acordado. Principalmente se ele está esperando, ele já tem uma rotininha. Então, se ele sabe que agora é a hora, momento esperado, né, seria então, agora é a hora do banho, é a hora de comer, é a hora que vai chegar alguém, né? Um bebezinho de 6 meses já tem todo esse sistema montadinho. Isso, quando eu aprendi, eu fiquei, nossa, como assim? Um bebê de 6 meses já está se antecipando, já está esperando, já tem planejamento de rotina, mas ele já tem, né? Não é como o nosso, mas ele já está colocando em prática ali muita coisa do que a gente vai usar na vida adulta, né? É bem bonitinho isso, vindo de um bebê. Aí ele já consegue ficar sentado, ele às vezes precisa de apoio, ele já começa a emitir os sons, né? Então as meninas da fono, né, sempre falam isso,
que essas primeiras palavrinhas já começam a soltar lá com 3 meses, viu? Eu vejo bebês que já começam, né, Cris, querer só conversar com a gente, soltar uns sons lá com 3 meses, né? Já começa um bá, bu, bu e uns gritinhos, né? Uns grunhidinhos, mas com 6 meses já consegue até fazer algumas coisas assim, imitar a voz da mãe, imitar algum som, né? Já começa a chamar, eles já estão bem, bem mais. Se você colocar eles de barriguinha para baixo, eles já viram, né? Rapidinho. Então já tem um desenvolvimento bem, bem bacana aqui com 6 meses. Sem dizer que essa fase de 6 meses, eu acho que o bebê fica uma coisa fofa. É a parte mais linda, na minha opinião, quando eles estão com 6 meses assim, todo fofinho, gordinho. É que eles já estão ali por volta de 6 quilinhos, 10 quilinhos, né? Já estão mais gordinhos, né? Fica bem bonitinho. De 7 a 9 meses. Aí também tem essas horas diárias aí de 10 horas, 15 horas, 9 horas. Mas esse bebê, ele já está mais capaz de fazer brincadeiras, de mostrar interesse, de demonstrar, inclusive, as suas emoções. Então, dá tchauzinho, faz cara de bravo, né? Ele vai imitando aquele adulto ou aquele cuidador que está ali estimulando ele. Então, mais uma vez, é o ambiente, é o estímulo que vai garantir um bom desenvolvimento para esse bebê, porque ele está ali igual uma esponja, né? Ele quer sempre coisa nova, sempre coisa nova. Então, um bebezinho com 7, 9 meses, ele já começa a reconhecer o nome dele, já sabe que ele é o bebê, né? Dependendo se for sílaba, sei lá, nomes curtinhos, né? Ele já sabe que ele é o bebê, sei lá, ele é o bebê Dudu, ele é a bebê Tatá, ele já sabe dessas coisas, ele já vai se comunicando. Por isso que as fases vão, também ele vai se aproximando mais de um humano, né? Então ele sai daquela coisinha fofinha bebê e vai se comunicando. E aí é muito comum, né? O adulto que está convivendo se apegar. Né? Isso é, ele pede papo, ele pede água, ele chama, ele dá tchau, tudo aqui com 7, 9 meses. Até antes, tem bebês que fazem. Uma coisa que estimula muito é quando, que faz diferença no marco do desenvolvimento, é quando a criança, o bebê, ele nasce num ambiente que já tem irmãos, né? Porque o irmão mais velho, ele é um modelo, né? E aqui tem o princípio do Piaget, viu, Cris? Que é aquela situação da imitação, né? Que nós aprendemos por imitação. Então, por isso que bebês, aqui tem o marco, que é essa coisa para a gente pensar como um guia, mas uma criança, um bebê que já tem um irmãozinho, ela talvez faça com outros meses, aqui ela antecipe, tá? Isso é muito comum, a gente. Mas é um bebê ainda que dorme bastante, vamos dizer assim, dorme um bom tempo. Principalmente depois do almoço, né? Aquela coisinha toda, depois do banhinho. Aí um bebê de 9 a 12 meses, ali completando um aninho, né? Também tem essas horas diárias aí de 9, 15 horas, né? Picadinho durante o dia. Esse bebê, ele começa a demonstrar, assim, emoções, mas muito mais focadas ali no que a gente reconhece como carinho. Nós, adultos, a gente dá um nome para a comunicação do bebê. O bebê nem sabe muito bem se é realmente carinho, mas ele começa a retribuir, né? E a gente consegue classificar como carinho. Então, a afeição, essa coisa do amor, do afeto, do carinho, do cuidado, aqui fica muito evidente. Se por um acaso um bebê nesse momento todo, dentro de um ambiente família, ou até mesmo no ambiente creche, vamos dizer assim, ou na escolinha, ele ainda não tiver estabelecido vínculos com a equipe ou com os familiares, aqui é o marco, né? Esses adultos, eles acabam entrando nessa onda do bebê, vamos dizer assim, porque aqui o encantamento realmente acontece, né? Porque o bebê começa a retribuir, né? O carinho, a atenção, ele dá abraço, ele dá beijinho, né? Ele faz gracinhas, aquelas coisinhas fofas de bebê. Então, tudo isso vai alimentando aquela criança interna daquele adulto, né? Que eu vou entrar bem na coisa da psicologia. Eu nem ia falar disso, mas eu acho que compete, né? Que dá para fazer um pouquinho. Aqui a gente vai alimentando a nossa criança, aquela criança que a gente foi, e a gente vai trazendo ali para o nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, ou até mesmo
ali na convivência com aquele bebê, com aquela criança, né? É um momento em que a gente acaba viajando entre a criança que a gente foi, né? E o bebê que a gente está cuidando ali, né? Porque nós somos assim, somos humanos, né? A gente está junto, misturado, né? Eu acho que é bacana a gente colocar emoção no nosso trabalho. Isso não é uma coisa que denigra a nossa imagem, pelo contrário, né? Nos aproxima do que é a nossa condição de humanos, né? E aí, sendo humano, a gente fica bem mais próximo desses bebês, né? Então, aqui é uma fase bem gostosa. Ele já começa a falar palavrinhas, ele já começa a se posicionar, assim, já começa a dizer o que gosta, o que não gosta, já começa a recusar comidinha, né? Já começa, de repente, a querer coisas que não é tão adequada para ele, mas ele começa a pedir. Sabe que já vai entrando, assim, uma identidade por aqui, de 9 a 12 meses. Principalmente ali no aninho, porque daí ele faz aniversário, canta parabéns, sabe que tem presente, né? Assim, não sabe que é o presente em si, mas sabe que vai ganhar algo que ele quer, né? Ainda tem uma limitação ali cognitiva, porque ele está em desenvolvimento, está em maturação, mas ele já vai dando respostas sociais, isso que é bacana. Um bebê dentro do marco do desenvolvimento, né? Aí, quando ele está com um aninho, né? Ele continua tendo esse soninho aí de 15, 11 horas, que é o que a gente espera. E aí ele começa já a ficar com mais autonomia. Principalmente ali com um aninho e 3 meses, um aninho e 5 meses, aí ele já começa a ficar mais sociável, já começa a fazer coisas como autocuidado, assim, escovar o dente, pentear o cabelo, né? Ou pelo menos tenta, né? Bate a escova do outro lado, mas está tentando, faz a tentativa, né? Quer escolher roupa, principalmente se for de personagem, né? Quer tentar colocar sozinho, às vezes quer tomar banho sozinho. Então a criança vai tendo iniciativas por ela mesma, porque ela já se sente um tônus muscular para isso, ela se sente já alguém que domina aquele corpinho. É bem interessante criança nessa idade, né? Porque às vezes eles até querem ajudar, pega coisa pesada, e eles percebem que o corpinho deles não dá, né? E eles ficam até espantados com isso. Às vezes quando eu observo, né? Aqui é uma coisa da psicóloga, né? Eu falo, nossa, ele está percebendo que ele não consegue ainda. E que bacana vai ser o próximo passo quando ele tentar de novo, ele vai conseguir, né? Isso deve dar uma, sei lá, chega uma informação para a mente da criança, né? Eu acho bem bonito isso também. Depois vem os 2 aninhos, né? Que aí ele tem também essa partinha do sono de 11, mas aí começa a dormir menos. Por quê? É uma fase que a criança, geralmente, se não está na creche, acaba indo, né? Porque é uma idade onde eles ficam, vamos dizer assim, eu tenho uma expressão, na verdade não é uma expressão minha, eu tenho uma colega que trabalha com crianças nessa idade, né, de 2 anos, e um dia ela me deu um texto para ler, ela falou, Tati, você sabia que 2 anos é o que a gente chama dentro da neurologia de adolescência da criança? Eu falei, nossa, como assim? Eu também não sabia desse termo, né? Mas faz todo sentido, porque com 2 aninhos, ele começa a ter identidade, então começa a saber que ele é ele, então não quer dividir, compete e começa a fazer toda aquela coisa que a gente, né, não gosta tanto, mas faz parte do desenvolvimento infantil, que são as birras, né, Cris? Né, essa idade. Imagina que é a época das mordidas, né, as mordidas na creche. As mães ficam bravas, né? As mães ficam bravas, aí reuniões, se explica porque é o motivo da mordida, e aí alguns pais levam para o pessoal, aí tem toda uma situação, né? Então, essa idade de 2 aninhos é considerada, assim, para quem trabalha com essa idade, como se fosse uma fase de adolescência da criança. Então, o que é interessante fazer nesse momento? Já que essa criança está com o corpinho, que ela percebe que o corpinho é a extensão dela mesmo, ela já tem ali uma certa autonomia, está criando uma identidade, então é a hora dela poder socializar. Vai para o mundo, né? O mundo escola, né? Vai para o mundo para conviver com outras, né? Para ela ir ali moldando, né, o seu social, né? Para ela é a fase do egocentrismo, tudo entra por aqui, né? Começa por aqui. E às vezes os pais, né, ou até mesmo, eu acho que mais os pais, eles ficam muito angustiados aqui. Porque lembra aquela coisa toda que eu estava falando aqui do bebê fofinho, que corresponde no social?
Aqui, com 2 aninhos, ele começa a não ficar tão. Ele continua fofo, mas ele começa a mostrar que não. E a fase dos porquês também. Por que que eu tenho que tomar banho? Por que que eu tenho que fazer isso? Mas eu não quero. E começa a argumentar algumas coisas. E aquela fofura toda que a gente vem construindo naqueles dias todos, ela tem que se desfazer. Então, os pais, né, isso eu percebo aqui na clínica, eles ficam muito chateados com isso. É uma fase de mudança que é um pouco difícil para o adulto, né? Para a criança é tranquilo, porque ela está experimentando a vida, né? Então, esse termo aqui, adolescência, né, da criança, ela vem por volta dos 2 aninhos, 2 aninhos e 5 meses, 6 meses, né? Tarda, mas não falha, eles vão mostrar, né? E aí tem os 3 anos, né? Que a criança passa a dormir aí 10 horas, 9 horas, fica com um ritmo bem parecido com o restante do ambiente familiar, né? Ela já está ali com a fase da dentição completa, o cérebro já está mais desenvolvido também, ela já tem essas autonomias, ela até consegue fazer o que a gente chama de ler o adulto, né? Ler o outro. Então, assim, ela sabe quando ela fez alguma coisa que chateou, ela pode até. Tem crianças que sabem, mas não demonstram que querem saber porque a criança ela está ali negociando com a sociedade, né? Eu não estou falando que ela está tendo um desvio de caráter, não é nada disso, tá? Mas ela já faz uma leitura ali do ambiente, ela já vai buscar aquilo que é melhor para ela, né? Ela já está ali bem individualizada, né? Eu acho que no ambiente creche deve aparecer bastante disso também, né? Os que são mais solidários, os que não são tão solidários, e aí a gente vai junto, nós profissionais, a gente vai tentando dar o contorno ali, as informações. Não, é assim que faz, com o amiguinho. Então, é nessa hora aqui que ela faz bastante a imitação do Piaget. É a hora que ela aprende bastante pelo modelo, né? E aí ela já consegue, assim, fazer coisas que antes ela não fazia, e aí é bacana que a gente estimule nós, profissionais, e os cuidadores, os adultos que convivem com a criança, os pais também. Ela pode fazer as tarefas do dia a dia, sabe, coisas de organização, né? Tirar o próprio pijama, arrumar os seus brinquedos, ter essas autonomias, essas tarefinhas, né? São muito importantes para a criança gerar desenvolvimento e criar ali responsabilidade, sabe? E ela percebe que ela é um membro daquela engrenagem funcionando, né? Isso aqui eu já trabalho bastante aqui com os pais, né? E eles às vezes se preocupam, nossa, mas é muita tarefa, não precisa. Mas não é questão de ser muita tarefa ou de não precisar. É que para eles é importante se sentirem úteis, terem uma função. Então aqui é um momento bacana para a gente colocar essas crianças para poder participar, né? Então, pode sim colocar comidinha para o animalzinho de estimação, né? Dá sim para secar uma louça, lógico, a gente não vai entregar aquela travessa de vidro, né? Mas a gente pode dar um talher, um potinho de plástico para ele organizar. Isso tudo é aprendizado, ajuda muito. E as crianças vão ficando felizes que elas vão tendo autonomia, elas gostam de participar, né? É claro, a gente tem que ter paciência aqui, né? Você vai ensinar ela a fazer as coisas, mas você não vai querer nível de excelência, né? Porque ela não vai te entregar. Mas a participação, essas coisas da tarefas domésticas, mas é muito importante para as crianças. Na escola também, né? Eles gostam muito dessa fase aqui de ajudar, de chegar primeiro, né? Até vêm como se fosse uma competição, mas é porque eles querem participar, né? Então, por isso que cada dia um faz uma coisinha ali na sala de aula com a professora, né? A professora deixa hoje você leva isso, hoje você apaga isso, hoje ela vai negociando com as crianças, é até um momento pedagógico para aproveitar essa parte aqui da imitação. E aí, Cris, eu pensei em sugerir para as meninas, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, do livro lá, o livro não, o documentário Começo da Vida, porque ele também aborda essas questões dos marcos de desenvolvimento, inclusive num olhar assim, Brasil e outros países, né? Até para a gente não achar que é só nós aqui que não, ou que não estamos fazendo, ou que estamos fazendo, né? Então, é tema para toda uma área que cuida de primeiríssima infância, que cuida de educação infantil.
tá? Eu acho que é bacana. E você tinha mencionado também um documentário do Netflix, né? É uma série, né? O Bebê em A Foco, série. que tem também Sim, essa visão da neurociência, e aí eles, de cada episódio, sim. uma hora vai falar da linguagem, outra hora vai falar do desenvolvimento motor, outra hora sobre reconhecer a identidade, como que o bebê reconhece as pessoas, é uma série bem interessante. Ela linka com essas informações, né? Acho que vale a pena. Sim, sim, com certeza. E até porque, né, você ficou enquanto você estava falando, eu fiquei pensando um pouco até né, no meu dia a dia ali com as crianças, né, e o quanto que esse papel, né, do educador e da família são super importantes para essa construção, né, da identidade, para a construção dessa criança, né, e o quanto também, lógico, o meio interfere. Eu até já falei numa outra live o quanto que esse educador, né? Claro que assim, eu comento que eu não vou aqui romantizar o berçário, porque não é fácil também você atuar com 27 bebês, que é o nosso caso. Hoje, por exemplo, tinha 25, né? Nós somos em três, então realmente não é fácil. Mas o quanto esse educador precisa estar tranquilo, né? Ele precisa, como você trouxe muito essa questão da educação, né? Então, o quanto que se esse educador for agitado, você passa isso para a criança, né? O quanto que esse ambiente ele precisa de uma maneira, claro, que enquanto tem muitos, acaba não sendo tão tranquilo, ainda mais agora, já nós estamos em outubro, quer dizer, eles já convivem juntos desde o começo do ano, então agora eles estão mais, né, já também são maiorzinhos, então estão na adolescência das crianças, então tem essa É, coisa do brinquedo é meu, de às vezes brigar por causa de uma determinada coisa, das vontades. Né? Algumas crianças a gente já iniciou o processo de desfraude, porque eles demonstraram, né, que estavam um pouco mais preparados. No acolher, a gente até já fez uma live sobre isso, sobre a troca, da troca ao desfraude, né? O quanto uhum. que também muitos educadores tem aquela, já pulou com 2 pés, pode desfraldar, tem 2 anos, pode desfraldar, né? E aí, para nós, né, se você quiser fazer algum parecer sobre isso, não é? Mas eu entendo que a gente tem que ter um olhar muito atento para a criança, né? O quanto que ela, Sim. né, se ela está ficando sequinha, muito tempo com a fralda seca, né? Se ela te avisa. Então, tudo isso são coisas que vai dando alguns indícios para nós, enquanto educador, né, enquanto pais também, para observar a criança, e não, né, não é nós adultos que determinamos, né, nesse caso, quando vai ser esse momento do desfraude. Sim. Então, esse meio ele é muito produtivo, né? Ele pode ter vários ter um grande desenvolvimento ou não, dependendo de quanto esse educador, né, ele atua, ou a família, né? Então, Sim. o valorizar essa criança, né? Por exemplo, a minha turminha agora, eles já estão nessa, você falou de pequenas ajudas, eu tenho uma lá, por exemplo, que eu vou pegar, tem alguns pequenininhos que deixam com chupeta e tem outros que não. E aí, na hora de Uhum. dormir, a gente põe a chupetinha para descansar. E aí eu tenho uma menininha que fala assim, não, deixa que eu te ajudo. Como agora ela começou o desfraude, eu tô lá no banheiro, eu vou pegar as chupetas outras, eu levo. Aí eu falo, olha, essa aqui é de fulano, de Beltrano, de ciclano. Tá bom. E ela vai lá direitinho e já dá as chupetas pros amigos. Eu achei o máximo. Né? Então, Eles adoram essas funções e é muito importante, porque ela está aprendendo com você por imitação. Ela tá usando o princípio do modelo, da imitação, do Piaget, né? Ela já sim, viu você fazendo, ela se sente super segura, feliz. Isso eleva a autoestima da criança. É muito bacana deixar eles fazerem. Permitir, né? Assim, às vezes o adulto, ou até mesmo o profissional, ou o pai ou a mãe, a gente nessa situação de vida corrida, talvez não consiga ter esse olhar, né? Então, mas permitir que a criança, porque ela dá sinais, né? Ela dá sinais que ela está prontinha. Ela está ali, ela vai mostrar alguma coisa que ela quer fazer e a gente permitir que ela faça. É muito lindo isso. Acho super bacana que você possa dar a chupetinha para ela. E certamente ela vai colocar no lugar certinho, como seguir o modelo. Para ela siga o modelo. bem Tá? fofinho nisso. Você acho que comentou, Paty, que você ia falar alguma coisa sobre a questão do sono. Por que, que o marco do Ah, desenvolvimento fala tanto do sono? é. Olha, o que acontece com a situação sono, né?
a área médica, né, assim, a pediatria, a neurologia, a psiquiatria, e aí entram umas meninas da fono, né, nós da psicologia, a gente presta muito atenção nessa situação sono, porque é no período, né, que o organismo está ali tranquilo, né, dormindo, né, de preferência no sono profundo, que é aquele sono restaurador, o sono que o nosso organismo humano consegue fazer as trocas, renovar as células, fazer a fagocitose, que seria aquela faxina no sistema, né, digestório, respiratório, neural, enfim. E aí, geralmente, o bebê ou a criança, ela precisa dessas 10 horas, essas 15 horas, né? Pequenininho, por exemplo, quando a mãe, né, faz a queixa dizendo, olha, ele é um bebê que não dorme, ele acorda de 2 em 2 horas, ele não dorme. Então, isso para a gente na área da saúde aqui é uma luzinha, sabe, Cris? É um alerta, né? Por quê? Se esse bebê não dorme, ele não vai estar dentro da curva do desenvolvimento. Ele vai ter alguma situação que a gente não sabe aonde, por isso que precisa ficar atento, eu acho que fica como alerta. Geralmente o médico também na consulta, essa consulta mensal que leva esses bebês, ele pergunta, tá dormindo, tá comendo? Ele sempre faz as mesmas perguntas, as mamães vão lembrar quando eu falo, né? Ele faz as mesmas perguntas, porque é um checklist, né? Para saber se ele está conseguindo fazer o que a gente espera que é o básico, que é dormir, se alimentar e fazer as secreções, né? Assim, excretar, né? Fazer o xixi, o cocô, se alimenta e dorme, né? Aí interage ou não. Então, quando a gente tem uma criança que já vem com um histórico que não dorme, aí a gente gosta de pesquisar, gosta de encaminhar, chama a nossa atenção, né? Porque uma das coisas importantíssimas dentro do marco do desenvolvimento é as crianças, os bebês, ou de 0 a 3 aninhos, né? Poderem dormir, né? Nessa faixa de horário mesmo, essa carga horária de soninho, ela precisa existir para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento acontece, o hormônio do crescimento, o HCG, ele só acontece, ou ele fica, não é que ele só acontece, ele acontece 100%, vamos dizer assim, quando os bebês estão dormindo. Isso é quando os bebês, quando as crianças, os adolescentes, adolescente também, né? Dorme, às vezes, se deixar 20 horas no final de semana, né? Às vezes as mães reclamam, falam, nossa, mas só dorme. É porque realmente ele está na fase do desenvolvimento, onde está crescendo ossos, cartilagem, hormônio. Então, eles precisam daquele tempo para dormir. Então, o sono, ele é fundamental aí para as crianças da primeiríssima infância, tá? Ainda bem que você lembrou, eu falei, eu ia falar disso, porque no próprio marco eles começam sempre pelo sono, tá? Esse que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, ele está sinalizando desde o começo a quantidade as horas de sono. Então, realmente é muito importante, tá bom? Legal, Paty. Aí acho que a gente já vai para as considerações finais, né? Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Eu acho que eu consegui aqui, resumidamente, falar, deixei um gostinho, né? Para quem depois quiser seguir aí com os cursos do Acolher, para a gente falar de desenvolvimento, de neurociência, de marco de desenvolvimento. É bacana a gente ter essa base, né? Porque essa base que o Acolher tenta fornecer com os cursos, né? Somadas à vontade desse humano de trabalhar com essa faixa etária aqui, né? A chance de dar tudo certo é grande, né? Quem faz o que gosta e tem a formação adequada. Isso é bacana. Legal. Paty, agradeço aí, né, pela contribuição. Espero aí, né, que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo. Assim como eu falei em outro vídeo, se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários, que depois, na medida do possível, a gente vai respondendo, a gente tenta entrar em contato. Legal, Tá, legal, Cris. Eu que agradeço a oportunidade, né, de contribuir assim só um pouquinho, né? Que daria para a gente ficar conversando sobre várias coisas aqui. Mas quando a Cris me convidou, ela falou, ai, Paty, fala de desenvolvimento, fala de neurociência, vamos falar dos 1000 dias. Então, a gente fez um pouquinho de informação aqui para vocês. E eu agradeço a oportunidade, viu, Cris? Imagina, obrigada a você por sempre contribuir, inclusive, né, quem
quiser, depois no canal do YouTube do Acolher, eu e a Patrícia, a gente já fez alguns bate-papos, alguns só nós duas, outros com outras parceiras também, então tem essa questão da neurociência mesmo, a gente tem uma live que nós fizemos aí no passado, e a Patrícia tem um mini curso, né, também de a neurociência e a aprendizagem. Então, né, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, quiser conhecer um pouco mais, fica aí o convite, tá bom? Então, encerramos aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada a todos. Né? Paty, muito obrigada, viu, pela contribuição. Agradeço. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, gente. Até logo. Um beijo para todos. Se cuidem. Isso Tchau, aí, tchau, se tchau. cuidem. Tchau.